Obrigada, filho. Sei lá, tá escuro. Oi, gente. Bom dia, bom dia. Um ótimo dia. Hoje nós vamos falar um pouco, vamos conhecer um pouco mais a massinha. A massinha, a nossa massinha de biscuit, né? Tem muita gente que ainda me faz muitas perguntas básicas sobre a massinha. Só que achei uma pergunta bem curiosa, que essa nunca ninguém fez, mas acontece. A gente acha que tudo é comum, assim, tipo, eu tô tão acostumado com a massinha e muita gente que tá trabalhando tá tão acostumado com a massinha que ainda não passou por certos episódios e não sabe, às vezes, até que isso acontece com a massinha. Me perguntaram assim: a massinha vence? Achei bem interessante, porque eu nunca falei sobre isso. A massinha vence. Ela vence sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, eu comprei essa massinha aqui, fechar ainda tá lacrada, mas ela tem aqui, ó, data de validade. 10 de 2022. Então a massinha vence. Ela pode vencer também antes do prazo, dependendo do que você vai misturar com ela. Já aconteceu de a massinha vencer comigo. Deixa eu entrar aqui no YouTube, tô tentando entrar aqui. Como sempre, esse YouTube me dá um trabalho. Já aconteceu da massinha vencer. O que acontece com a massinha vencida? Ela mofa, ela muda, ela pode mofar, você pode não perceber nada por um tempo. Você pode usar ela ainda por um tempo e não acontecer nada com a sua massinha. Mas ela pode mofar, ela pode mudar a textura, ela pode ficar preguenta. Então, isso são sinais que a massinha já tá vencida, porque às vezes a gente abre essa embalagem e não a gente não fica ali, faz igual carne na geladeira, né? Coloca no congelador e coloca data, essas coisas assim. Não é assim, a gente coloca num saquinho, num plástico, né? E coloca dentro do recipiente, não é assim? Eu por exemplo, não costumo colocar data e nunca vi quem costuma colocar data. Então, a massinha vence sim, achei curioso. Outra coisa, às vezes nós vamos comprar massinha e acho que na live passada eu falei sobre a textura da massinha. Na hora que você compra a massa, ela tem uma textura, ela tem que estar uma textura gostosa, palpável, sabe? Quando você amassa, assim, se sente agradável. Porque imagine, se você achar que ela tá dura para mexer, imagine quando você for fazer um trabalho e tiver que sovar a massa. Principalmente trabalho grande, que cansa até o braço, a gente vai sovar a massa para fazer um trabalho grande, mesmo que não seja, como que eu digo, um trabalho. Ai, não sei explicar, mas assim, mesmo que não seja, já seja massa pronta, aí você precisa sovar a massa, porque ela vem sovada, ela fica ali parada. Na hora de embalar, provavelmente é máquina, entra ar. Às vezes ela vem rachada, às vezes não vem bem misturada, dependendo da marca que você comprar. Então precisa sempre sovar a massa, tá? Mesmo que você pegue um pedaço de massa, já sover essa massa todinha, tenho que usar, agora quando eu usar, não preciso sovar, não existe isso. Cada pedacinho que você vai usar, você tem que sovar, tá certo? Então, assim, você precisa sovar a massa. E quando você sova a massa, ela precisa estar bem molinha, tá? Ela tem que estar palpável. Não é palpável, como eu disse, não é palpável. Ah, eu consegui apertar, então ela tá boa. Não, ela tem que estar gostosa de apertar. Vou abrir aqui uma pra vocês verem. Olha só, vou pegar um pedaço da massa aqui. Olha como ela tá.
Parece um chocolate derretendo, né? Essa massa tá muito boa. E olha como ela é gostosa de apertar. Ó, ela é bem macia. E é assim que a gente vai fazendo nosso trabalho, com uma massinha macia. Então, ela tem que estar essa textura. Se ela tiver mais grossa, mais durinha, quanto mais dura, mais difícil vai ser mais difícil vai ser, licença, gente. Leva pro Rafa, por favor. Mais difícil vai ser de você sovar essa massinha. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tô aqui falando da massinha que ainda tem muita gente que tem dúvida. Por exemplo, uma pergunta que me fizeram, que eu acabei de responder, é se a massinha vence. E eu estava dizendo que a massinha realmente ela vence e ela mofa também. Outra coisa que faz mofar a massinha, você usa, às vezes a sua massa tá boa. Fecha a porta, por favor, meu amor. Às vezes a porta tá, a porta, eu pedi pra fechar a porta. Às vezes a massinha tá boa e você usa uma tinta que a sua tinta já tá vencida. Ou foi uma tinta misturada e tal. Aquilo ali vai fazer, aí você faz o trabalho e guarda aquele restante de massa que sobrou. Aquela massa, ela fica mofada mesmo, dá pra você ver que ela fica esverdeada, fica uns pontinhos esverdeada, começa a ficar aveludada, preguenta. É porque a massa estava boa, mas a sua tinta não estava boa. Então, você tem que prestar atenção nisso também, tá? Se seu outro produto que você vai usar em cima da massinha não tá vencido, porque aí vai fazer a sua massinha vencer. E qual a garantia desse trabalho? Se você for você vai fazer um trabalho para entregar. O seu trabalho, ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ter qualidade, certo? Então, se você vai fazer um trabalho com a massinha que vai vencer, qual a garantia que você pode dar? Que não vai rachar, que não vai mofar ali, que ela não vai ficar ressecada demais, que não vai estragar o trabalho. E se fosse um trabalho muito importante para alguém, assim, que a pessoa quer, igual os meus noivinhos de bolo. Aí, tipo, eu quero guardar, mandei fazer com a minha cara, com a cara do meu parceiro, aí, ou parceira. Aí você vai pegar o noivinho e ali você quer guardar pro longo da sua vida. A massa de biscuit, ela dura por muitos anos. Gente, eu não sei quando ela acaba, para falar a verdade. E então, assim, a pessoa quer ali de preferência pro resto da vida dela. Qual a garantia que você vai dar se você der um trabalho com a massa vencida? Você não sabe o que vai acontecer. Não vai ter a mesma durabilidade. Então, isso é muito importante você ver. Todo mundo que oferece um trabalho tem que oferecer um trabalho de qualidade, né? Ou então tem que colocar ali um tempo determinado para a sobrevivência daquele produto. Eu acredito assim, que hoje em dia no mercado não tem muito disso. Mas a gente fica muito chateado quando uma coisa estraga antes do tempo, não é verdade? Você pensa, poxa, pensava que ia durar mais, poxa, isso aqui não durou nada, não valeu a pena. A gente fica chateado. Ainda mais quando é alguma coisa que é considerado, assim, o emocional, que tem a ver com o nosso emocional, né? Então, é importante você observar isso. Então, eu respondi para você aí que perguntou no YouTube, que foi uma pergunta do YouTube, a massa vence sim, tá? Outra coisa, eu falei sobre a massa branca, vou falar novamente rapidinho aqui, sobre a massa branca e a massa natural. A massa natural é uma massa que não é tingida, ela não tem cor. A massa branca, ela tem cor, assim como as demais massas. Por exemplo, a azul, verde, amarelo, branco é branco, branco é uma cor. Então, assim, na hora de você comprar, ela tem que estar o nome ali. Aqui, massa, aqui, azul cobalto, olha aqui. Tá de trás pra frente, mas dá pra ver. Azul cobalto. Então, aqui, ela tem um nome. Então, a branca também tem um nome. Se ela não estiver escrito lá branca, é porque ela é natural, tá bom? E a natural, agora é bom de mostrar, porque agora é de dia. Assim, olha só, a branca,
A branca você vê que ela é mais escura. Eu vou botar daqui também pra você ver, ó. Você vê que ela é mais escura, mais opaca. Essa aqui é um pouco transparente, tá vendo? A natural, ela é um pouco transparente. Ela tem aqui pra mim a cor de vela. Então, ela, se você quiser a branquinha, ela tem que estar escrito cor branca, tá? Senão, vai ser a cor natural e vai dar uma leve transparência aí no seu trabalho. Forrar a massa. Forrar a massa, ela tem, vamos dizer, uma característica engraçada. Vou dizer engraçada, porque assim, você imagina que você vai fazer algo reto com a massa e ela vai ficar, se você deixar secando reto e você vai fazer algo reto, ela vai ficar reta, é isso que você imagina, né? Não, e pior que esse é o engraçado, ela não vai ficar reta. Mesmo que você coloque sobre uma superfície reta, ela vai secando, ela vai encurvando. Ó, ela tá reta, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai encurvando. Por isso, você tem que colocar, se for algo grande, não precisa ser muito grande, mas olha só isso aqui. Tá vendo que ela secou? Tá vendo que ela deu uma emborcadinha, deu uma encurvadinha? Ela tá barriguda, isso aqui tá um pouquinho barrigudo, tá vendo? Você consegue perceber? Isso que tá pouco, gente. Maior do que isso, quanto maior, mais barrigudo vai ficando, tá? Ela vai encurvar. Então, se você não quiser que ela encurve, ele precisa ter uma estrutura por dentro, que pode ser ferro, pedacinhos de ferro, ou pode ser madeira também, ou pode ser isopor. Vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Olha, eu forrei essa roda aqui de isopor, era uma roda normal, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Era uma roda assim, normal de isopor. E aí, eu forrei ela em cima, olha como ela ficou encurvada. Mas isso por quê? Porque eu não forrei embaixo. Porque aqui o que aconteceu? A massa secou, apertou o isopor e não tinha massa aqui embaixo para ela segurar o isopor de cima. Para apertar, comprimir todo num sentido só. Então, o que ela fez? Ela comprimiu só em cima e embaixo encurvou. Então, nós teríamos que forrar completamente. Bom dia, tudo jóia? Então, nós teríamos que forrar completamente para ela não ficar encurvada. É porque no momento eu não tenho outra aqui pertinho, porque são tantas coisas que, né, a gente vai falar, não lembra dos detalhes. Então, olha só, ela encurva, tá? Ela seca, olha só como cria uma curvinha. Se eu tivesse feito a parte de baixo aqui, ela também teria ficado bem presinha, teria ficado no formato que a gente quer. Então, para você forrar, para você deixar a massa de biscuit reta, você precisa colocar uma base por dentro, uma estrutura, ok? Porque senão ela vai encurvar. Outra coisa importante, eu já vi massa rachar por 2 motivos, que é aquele que eu falei. Quando a gente vai forrar algo grande, se você fizer uma massa muito fina, eu acho que eu já até mostrei aqui. Se você fizer uma massa muito fina, com o calor, o isopor ele expande. E aí aquela massa vai trincar, cortar mesmo. Ah, eu tenho aqui. Olha só, essa aqui ficou bem fina. Uma camada muito fina mesmo. Tá vendo? Eu acho que ela é fina igual uma casquinha de chocolate. Então, ela trincou, porque com o calor, o isopor expandiu, a massa ressecou demais, porque era muito fina, e não deu conta aqui do isopor. Se tivesse sido uma massa mais espessa, ela teria segurado, não teria trincado. Então, assim, você precisa fazer uma massa que não seja muito fina. Ela, nos seus trabalhos, ela precisa ter mais ou menos, deixa eu ver, 1 milímetro ou mais, se brincar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ela tem que ter mais de 1 milímetro, uns 2 milímetros quase, pra não ficar espessa. Outra coisa, quando ela é fina,
quanto mais fina, mais ela vai encurvar, mais ela vai entortar. Por isso que também já teve uma pergunta assim, eu fiz pratinhos, mini pratinhos, quando eu mostrei o vídeo de como fazer essas miniaturas de cozinha, tinha mini pratinhos. E aí a pessoa falou, eu fiz mini pratinhos, mas ficaram todos tortos. Foi porque a massa estava muito fina, ok? Tem que fazer com a massa um pouquinho mais grossa, que aí ele vai ficar ali na posição que você deixar, ele vai ficar ali certinho. Quanto mais fina, mais vai entortar, tá? Porque ela perde água e vai ficar mais fina ainda quando perder água, quando ela secar. Certo? Detalhe da massa. A massa rachar. Eu já comprei não, porque, né, eu já conhecia, mas eu já vi aqui perto, consideravelmente perto da minha casa, tem um lugar que vende muita coisa para artesanato. E assim, são várias lojas. Então, onde eu ia, tinha uma massa, 1 quilo de massa, daquela pacote grande, que antigamente só tinha do pacote grande. Não é tão antigamente assim, só vendia do pacote grande. E aí tinha a massa, você via aquele pacotão, mas você via o trincado da massa, assim, ó, rachado mesmo. Parecendo parede rachada. Então é sinal ali que aquela massa não tá no ponto, ela não tá boa. Se ela tá ali toda, que deveria estar úmida, né? Pronta para o trabalho. Se ela tá toda rachada ali, imagine quando você fizer o seu trabalho. Qual a segurança que você vai ter que seu trabalho não vai rachar, que seu trabalho vai estar bom, que aquela massa vai estar no ponto correto? Você não tem segurança nenhuma. Então, gente, não compre massa rachada, massa manchada, massa que você, na hora você aperta, não tem a textura boa, não tá molinha, gostosa de apertar, então não compre. É sinal que ela não está no ponto para você comprar. Ela não está apta para você trabalhar, tá? E é isso. Aí que acontecia? Como era o mesmo fornecedor para aquele complexo de loja que de lojas, tinha uma ao lado da outra, né? Era vamos dizer, uma quadra onde vende. E aí todas estavam na mesma situação. E aí, o que fazer? Eu não comprei a massa. Eu tentei fazer a massa, mas como eu nunca consigo fazer massa, tive que esperar. Por isso, entra um detalhe que eu não vou entrar hoje nessas questões, que você tem que ter noção na hora de você dar um prazo para as pessoas. Você vai fazer um trabalho, você dá um prazo, tem que ter um prazinho a mais, por conta do clima, da secagem e por conta também de você não achar o material a tempo, sabe? Então, assim, você tem que levar tudo isso em consideração. E é isso, gente, que eu tinha para passar para você hoje. Era uma dúvida que, como eu disse, ninguém nunca tinha perguntado, assim, e eu nunca tinha lembrado de falar que uma massa mofa, alguns detalhes da massa. E às vezes a gente já sabe de muita coisa, às vezes você que vai assistir ainda esse vídeo já sabe de muita coisa sobre a massinha, mas nunca passou por essa situação, ou então nunca comentou, nunca soube sobre isso. E é um detalhe muito importante também esse trabalho. E eu trouxe hoje para vocês de manhã. Então, espero que vocês possam acompanhar e passar, porque às vezes tem alguém que ainda não saiba disso. E eu tô aqui para ajudar vocês e para aprender também muito, bastante, né? Vamos aí fazendo o nosso trabalho, que eu gosto muito, e aprender sempre é bom, não é isso? Agora, gente, como hoje é sexta-feira e eu sempre digo, não esqueça de você, não vai esquecer de você. Final de semana, dá mais tempo para você organizar a sua vida, para você ter um tempinho aí para você na semana, para você curtir você ou fazer alguma coisa por você. Eu vou fazer por mim. Como sempre, eu tô seguindo isso. Na verdade, eu aprendi isso e eu tô levando isso a sério para minha vida. Tá joia? Eu espero que vocês também possam tirar esse tempinho, que vocês vão ver, a vida vai ficar mais feliz, mais alegre, ok? Neto, boa noite. Boa noite, tô acostumada a falar boa noite, porque eu faço as lives à noite. Hoje eu fiz de manhã, gente, vou até entrar em detalhe aqui pra vocês também. Eu fiz de manhã porque eu tenho consulta 5 e pouca,
5 e pouco, e é longe, então eu não vou conseguir chegar a tempo para a live de hoje. Aí eu falei assim, vou fazer uma live de manhã, vai ser diferente, né? Vai ser diferente e também eu passo o recado que eu preciso passar. Então, por isso eu fiz de manhã. Aí, por isso eu tô dando boa noite aqui. Mas é bom dia, gente. Ótimo dia. Neto, eu tô saindo já, mas a live vai ficar gravada. O ponto principal dessa live hoje foi falar sobre que a massa mofa. Foi uma pergunta que eu achei interessante. Se a massa mofa, se a massa vence. Então, assim, achei bem interessante vir para falar sobre isso para vocês, tá bom? Mas, gente, um beijo, não esqueçam de você, tá bom? Não esqueçam de você e não esqueça de mim. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Manda o seu oizinho, manda aí o seu comentário, a sua pergunta, conversa comigo, porque vocês sabem que eu gosto disso. Venha já. Bom dia, Neto. Bom dia, também tô saindo. Um abraço, gente. Vamos nos falando aí pelas redes sociais, tá bom? Beijão e bom dia.